Âmbar é uma resina vegetal fossilizada do período Mesozoico, que pode ser encontrado em todos os continentes, e foi amplamente utilizado por diversas culturas ao longo da história. Segundo o livro Amber, de Ellen Frackett, ao longo dos séculos, amuletos de âmbar foram utilizados como símbolos espirituais de proteção. Na China, o xarope de âmbar misturado com ópio era usado como um forte sedativo, e o óleo de âmbar misturado com amônia era uma medida contra desmaios. Da Grécia Antiga, foram recuperadas algumas poucas joias de âmbar, mas com excelente preservação, o que mostra sua raridade e importância cultural para a época. Na pré-história, o âmbar era utilizado desde o Neolítico como miçanga. Já no norte da Europa, era utilizado como moeda de troca pelos vikings, denominado ouro do mar. Este nome advém da aparição de grandes quantidades de âmbar nos litorais do Mar Báltico após grandes tempestades. Dentre os vários países que circundam o Mar Báltico na atualidade, é a Rússia que se destaca na mineração do âmbar, mais especificamente na região de Yantarny, onde em 1875 instalou-se a mina de âmbar de Palm-Nickey, a maior e mais prolífica de seu tipo em toda a história. De sua produção, 10% se direciona para a área gemológica e paleontológica. Os outros 90% vão para a área industrial, sendo que 60 a 65% são para a produção de breu, de 15 a 20% para a produção de óleos, e os outros 2% são para a destilação de ácidos de âmbar, de uso medicinal e curantes. Âmbares ao redor do mundo são diferentes entre si. O extraído no Báltico pode ser diferenciado pela cor. Porém, na maioria dos casos a cor não define a origem. Nestas ocasiões, testes laboratoriais podem diferenciar as amostras, como por exemplo, a difração de raio-x, onde emite-se um raio filtrado por um tubo de cobre que interage com a amostra. Este, ao interagir com a resina, vai difratar dependendo do retículo cristalino da amostra. Este teste é utilizado para a diferenciação do âmbar com relação a outras resinas, como damar, caurigum, varnish e copal, que são resinas ainda recentes que não sofreram a transformação necessária para se tornarem de fato âmbares. Já a cromatografia de camada fina consiste em separar vários componentes químicos de uma resina em solução. O processo trabalha a amostra quimicamente para acentuar a fluorescência dos componentes ao serem iluminados com ondas longas e curtas de luz ultravioleta. Este teste é mais utilizado para a diferenciação entre âmbares de regiões diferentes, devido ao seu alto grau de detalhamento. Existem outros testes que podem também diferenciar os âmbares, como a análise de diferenciação termal e as espectrometrias de massa, de emissão e infravermelha. O âmbar em processo de formação reage quando entra em contato com o oxigênio atmosférico, formando uma crosta ao seu redor, que ao longo do tempo se amplia para toda a amostra e a deteriora. Logo, sedimentos molhados de argila e areia o preservam muito bem, mantendo-o longe do contato com o ar. Seguindo esta lógica, para encontrar depósitos de âmbar atualmente, procura-se lignitas depositadas em arenitos, folhelhos soltos e argilitos, com principalmente sedimentos de origem deltaica. Existem diversas hipóteses que tentam explicar a formação dos poucos grandes depósitos de âmbar. Porém, a explicação pode ser diferente para cada um deles. Alguns podem ter se formado por gigantes incêndios florestais que assolaram florestas inteiras. Outros podem ter origem em grandes enchentes que levaram incontáveis árvores e animais. E outros ainda podem ter se formado por uma certa infestação bacteriana que infectou certas espécies de árvores em algum período. Mas existe uma certeza com relação à formação destes grandes depósitos. É que foi necessária uma condição de estresse em grande escala
que afetou milhares de árvores de uma região por um curto ou longo período para que houvesse uma produção grande o suficiente de resina e que encontrasse a situação ideal para sua formação. Devido à grande quantidade de âmbares diferentes, sabe-se que não existe somente uma árvore que deu origem a todos eles. Dentre todos, o processo de investigação de origem mais conhecido e bem fundado é o do âmbar báltico, que pela presença do distinto ácido sucínico em sua composição, era dito como secretado pela já extinta Gymnosperma pinus sucinifera. Porém, outra hipótese se fortaleceu, que diz que sua origem é do gênero Pseudolarix, devido a inclusões de espécies de plantas e animais que o relacionam como de origem da atual Ásia, região onde a Pseudolarix ainda vive atualmente. Na paleontologia, o âmbar é a melhor forma de preservação de tecidos moles, sendo classificado como tipo de preservação armadilha. Ele ocorre fora da água, tem a capacidade de preservar até mesmo organelas ou DNA, é suscetível a mudanças bruscas de temperatura e a resina envolve o organismo e o preserva durante o processo de formação do âmbar. Porém, os tecidos ainda podem ser deteriorados por autólise, a destruição do tecido e órgãos internos por enzimas do próprio organismo, e também por bactérias endógenas, que podem decompor o organismo após a morte. A preservação no âmbar também possui uma vantagem valiosa em relação às demais preservações. Ela conserva o fóssil em 3 dimensões, preservando inclusive ações, como em vários casos onde insetos foram conservados durante a cópula, como uma espécie de congelamento no tempo. Esta propriedade é de vital importância para os paleontólogos, já que assim eles têm uma ideia mais precisa do que ocorreu e do comportamento daquela espécie, inclusive podendo comparar com espécies atuais. Um ótimo exemplo são os exemplares dominicanos, que com uma diversidade incrível de espécies e em estado de conservação tão acentuado, os paleontólogos puderam reescrever a história da floresta inteira. O mais curioso exemplo de conservação em âmbar é o dos pseudoescorpiões. Muitos vivem embaixo de rochas ou em rachaduras de cascas de árvores, se alimentando de pequenos artrópodes. Porém, no âmbar dominicano, observa-se que eles se assemelhavam com besouros em relação às suas ferramentas e ao seu comportamento.